Nossa revisão, tá? Leia as manchetes e represente os valores com números negativo ou positivo. Letra A. Congresso estuda a proposta de ganho de R$60 no salário mínimo. Então, mais R$60, positivo. Dietas que prometem perda de até 5 kg por semana, cuidado. Menos 5 kg, tá certo? Segunda. Resolva. Represente os valores que aparecem em cada frase usando números negativos ou positivos. A. Ontem ganhei R$380, R$380, mais R$380. O avião atingiu uma altitude de 2.000 metros, mais 2.000 metros. O submarino está 300 metros abaixo do nível do mar, menos 300 metros, bem aqui, ó, tá? O balanço mensal da lanchonete de João fechou com prejuízo de R$547, menos R$547. No último inverno, letra E, a temperatura na cidade de São Joaquim atingiu a marca de 4 graus Celsius abaixo de zero. Então, menos 4 graus Celsius, tá certo? Terceira, associe. Letra A, 23 menos 20. Letra B, 15 mais 15. Letra C, 24 mais 38. E letra D, menos 144. Então, essa letra A é uma subtração que eu tenho, né? Então, vou ligar para a subtração aqui, tá? Na B, eu tenho número positivo, mais 15, número positivo. Na letra C, eu tenho uma adição, então é o 1. E na letra D, eu tenho número negativo, né? É o 2, tá ok? Essa terceira e a quarta são parecidas, só que na quarta você tem que escrever aí, no caso, o que é cada um deles. Escreva o significado dos sinais. Na letra A, eu tenho 15 menos 9, eu tenho uma subtração. Na letra B, eu tenho menos R$230, eu tenho um número negativo. Na letra C, eu tenho mais 30 graus Celsius, eu tenho um número positivo. E na letra D, 35 mais 18, eu tenho uma adição, tá certo? Na quinta, eu tenho aí, identifique as afirmações corretas, tá? A letra A, o número menos 3 é elemento do conjunto dos números naturais. Não. Os conjuntos naturais são só o zero e os números positivos, né? Os negativos são só inteiros. Os inteiros são os positivos, o negativo e o zero. E os naturais, o zero e os positivos, tá certo? O número menos 3 é elemento do conjunto dos números inteiros. Aí sim, menos 3 é um número inteiro. Todo número inteiro maior que zero é elemento do conjunto dos números naturais. É verdade. Quem são os números inteiros maiores que zero? 1, 2, 3, 4, 5, né? Esses números são números naturais. Então, B e C é verdadeiro. Tá? Nessa sexta, a gente pede para observe na tabela o resultado da pesquisa que Sandra e responda. Produto, margarina, pão de queijo, linguiça calabresa, quibe, sorvete de creme com café e pizza de frango. E aqui eu tenho temperaturas que cada um deles fica e o tempo, tá certo? Olha, margarina 4 graus Celsius a mais 6 graus Celsius. Pão de queijo menos 12 graus Celsius ou mais frio. Linguiça calabresa menos 4 graus Celsius ou mais 8 graus Celsius. Quibe menos 10 graus Celsius ou menos 8 graus Celsius. Sorvete de creme com café menos 18 graus Celsius ou mais frio. Pizza de frango menos 18 graus Celsius ou mais frio, tá certo? Agora vamos às perguntas. Então na letra I diz assim, qual dos produtos acima, né, no caso da nossa tabela, quais precisam de temperatura mais baixa após a abertura da embalagem? No caso lá, o mais baixo é o sorvete de creme com café e pizza de frango. Na B, quais produtos só podem ser guardados em temperatura abaixo de zero após a abertura da embalagem? O pão de queijo, o quibe, todos que são só negativos, tá? Se ficar positivo, se puder ficar temperatura acima de zero, aí não vai ser resposta aqui, tá certo? Pão de queijo, o quibe, o sorvete de creme com café e a pizza de frango.
tá certo? Sétima questão. Responda. O módulo de um número é 8. Qual é esse número? Ele pode ser menos 8 ou mais 8. Lembra que o módulo é um número como se fosse tirar só o sinal dele, né? B. O módulo de um número é 11. Qual é esse número? Ou ele é 11 ou ele é menos 11. Ah, eu coloquei mais 11 ou menos 11. Tá, quando não tem sinal é positivo, tá certo? C. O módulo de 0. Número 0. Qual é esse módulo? O número é o 0. O módulo de 0 é 0, tá certo, gente? Oitavo, utilize a ideia de números negativos para responder. Rafael emprestou R$ 30 de sua irmã para comprar uma camiseta. Depois pediu mais R$ 40 para comprar uma calça. Quanto Rafael está devendo para sua irmã? 30 mais 40 está devendo R$ 70. Represente a operação por meio de uma expressão numérica. Então, vou colocar menos 30 mais menos 40. Somando vai dar menos 70, tá certo? Já que é uma dívida dele. Nona questão. Resolva. A distância entre a cidade A e B foi representada na reta numérica. Bem aqui, ó, tá? E aí ele pergunta pra gente, qual é a distância entre as duas cidades? Eu peguei os pontos e encontrei, ó, aqui é o ponto 0, então aqui é 1, aqui é 2, coloquei. Aqui é 0, então aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Então o A é menos 5. E eu fiz 2 menos 5. Menos de menos 5. Por que menos 5? Porque eu vou subtrair e esse sinal aqui é do 5, negativo. Lembra quando está na frente do parênteses negativo, eu tenho que tirar o oposto lá dentro. Então aqui está positivo na frente do mais 2, tirei o mesmo sinal que está lá dentro. Aqui está negativo, eu tiro o oposto, está menos 5, ficou mais 5. O resultado foi 7. Então a distância deles é 7 km. Na 10ª, observe e responda. A tabela abaixo traz a previsão de temperatura máxima e mínimas na cidade de Nauadak, na Rússia. Tá? O dia da semana, olha, 21, 22, 23, 24, 25 de novembro. Tá? A máxima e a mínima. Então a pergunta deles lá é: letra A. Em qual dia a previsão de temperatura mínima é menor? Então aqui eu vou mínima. É aqui. A mínima é dia 21, menos 9. 21 de novembro. Em qual dia a previsão de temperatura máxima é maior? Então eu vou aqui na máxima. Qual é o dia? Dia 25, 5 graus Celsius. Tá certo? Aí fala aí pra gente. Em qual dia C a variação entre a temperatura máxima e a mínima prevista é maior? Então eu tenho que fazer a variação. Vou fazer a maior, né, menos a menor. E eu fiz todos os cálculos aqui, ó, tá? Então, no dia 21 deu 8 graus Celsius, dia 22 deu 10, dia 23 deu 9, dia 24 deu 7, dia 25 deu 9. Então, ele quer saber a máxima, dia 22, 10 graus Celsius a variação. A variação é sempre a maior menos a menor. D. Em qual dia a variação entre a temperatura máxima e mínima prevista é menor? Aí eu vou olhar menor. A menor, no caso aí, é no dia 24, 7 graus Celsius, certo? 24 de novembro. Responda. Durante as férias, Janaína e Pedro fizeram uma viagem para o litoral. No início da viagem, Pedro verificou que a temperatura no local era 25 graus Celsius. Já no litoral, Janaína verificou que a temperatura era de 32 graus Celsius. Qual foi a variação em temperatura ao longo da viagem? A variação, gente, é sempre a maior menos a menor. Então, 32 menos 25 graus Celsius. Subtrair deu 7 graus Celsius. Então, a variação é 7 graus Celsius, tá certo? 12ª. Construa uma reta numérica e represente a questão no caderno. A cidade A, B e C ficam à beira de uma estrada. A distância de A a B é de 346 km e de B a C é 400. A. Se a cidade A fica entre B e C, qual é
a distância entre A e C. Vejam só. Ele falou que a distância de A e B é 346. Ele quer saber de A a C. Mas eu sei que de B a C é 400. Então, vou fazer 400, que é daqui do B até o C. Então, vou fazer 400 menos 346, que vai dar 100... Desculpa, que vai dar 54 quilômetros, tá certo? No caso aqui na letra A dá 54 quilômetros. Na B ele fala assim, se a cidade B ficar entre A e C, qual é a distância entre A e C? Então, de A até B 346, de B até C 400, eu vou somar para saber do A até o C. Somando deu 746 quilômetros, tá certo? 13ª. Durante as férias de fim de ano, André ganhou R$ 15 de seu pai, R$ 17 de sua avó, R$ 18 de seu tio. Na semana seguinte, foi até uma sorveteria com seus primos e gastou R$ 6 num sorvete e depois comprou um chocolate de R$ 2. Quantos reais André ganhou na festa de final de ano? Então, vou somar só o que ganhou. 15 mais 17 mais 8. Ele ganhou R$ 50. Quanto ele gastou no total? Ele gastou R$ 2 com sorvete e R$ 6 com sorvete e 2 com chocolate. 6 mais 2, 8. Ele gastou R$ 8. Com quanto lhe sobrou? É só ele subtrair. Ele tinha 50, tirou 8, ficou com 42. R$ 42 sobrou para ele. Leia atentamente e resolva. Em um dia ensolarado, Carlos resolveu empinar pipa. Colocou sua pipa no alto e logo ela atingiu uma altitude de 50 metros. Após um tempo, o vento ficou um pouco instável e a pipa desceu 25 metros. Depois subiu 30 metros e desceu 10, ficando nessa altitude. Qual foi a altitude máxima que atingida pela pipa de Carlos? E a altitude mínima? Então, ela estava com 50, não é? Aí ela baixou 25, ela ficou com 25. Depois ela subiu 30, ela foi para 55. Depois ela baixou 10, ficou 45. Então, a máxima atingida, né, foi 55 e a mínima foi 25. Depois de subir e descer, em qual altitude a pipa permaneceu? Ela permaneceu em 45 metros de altura, certo? Essa 15ª aí diz assim, determine o oposto, né? O oposto de menos 7, mais 7. O oposto de menos 3, mais 8. Então, tem que somar primeiro aí, né? Só que essa é diferente se eu vou subtrair. Vai dar mais 5. O oposto de mais 5, menos 5. Na letra C, ele colocou lá 2 mais menos 9. Vai dar menos 7. O oposto de menos 7, mais 7. E na D, primeiro tem que transformar, né? Porque está subtraindo, não pode. Tem que transformar para positivo aí. Vai ficar mais 8, né? Vai ficar menos 7 mais 8. Vai ficar mais 1. O oposto de mais 1, menos 1. Tá certo? 16ª. Calcule. Veja que aí está tudo em módulo. Então, eu vou somar ou subtrair um número sem o sinal. Módulo de menos 2 mais módulo de mais 2. Vai dar 4. Eu vou somar o número sem o sinal. Módulo de menos 7 mais módulo de menos 1. Vai dar 8. Estou somando, né? 8 menos 8. Aqui vai dar 0. Que é o módulo, né? Vai sair sem o sinal. 5 menos 2, 3. 7 menos 7 mais 15, 22. E 10 menos 6, 4. 17ª. Aí você vai resolver a expressão, né? Eu já fiz aqui o cálculo da expressão, né? Na letra A deu 10, então o resultado da letra A é o 2 aqui, ó.
Na letra B, eu fiz o cálculo, deu menos 8 aqui, 1. Na letra C, deu 2, o 2, estou no 4 aqui. E na letra D, deu 1, 1, estou no 3, tá certo? A nossa revisão vai ficar até aqui sobre... Eu coloquei aqui só adição e subtração, tá? Mas na nossa prova vai cair mais multiplicação e divisão, com números inteiros, tá certo? E aí a revisão dessa parte lá, nós vamos tirar para nossa prova essa parte do exercício de multiplicação e divisão. Acompanhe lá e qualquer coisa, estou aqui, tá?